Olha, tem um quebra-cabeça no direito penal que é simplesmente fascinante. Pensa só, o que acontece quando as regras de um crime mudam bem no meio do jogo? Se uma lei fica mais branda ou até mais severa depois que o ato já foi cometido, qual delas vai valer? A antiga ou a nova? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a grande questão, né? E a resposta, olha, não é só um detalhe técnico, não. Ela mostra um dos pilares da justiça no Brasil, a segurança de que ninguém vai ser pego de surpresa por uma mudança na lei. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, vamos definir o momento exato do crime. Depois, a gente conhece as regras básicas do jogo. Em seguida, vamos ver os 4 cenários de conflito entre as leis, um dilema bem cabeludo que os juízes enfrentam. E no final, por que tudo isso é tão importante? Certo. Antes de sair respondendo qualquer coisa, a gente precisa acertar os ponteiros. Para decidir qual lei aplicar, primeiro temos que concordar num ponto que é crucial. Para a lei, quando é que um crime, de fato, acontece? Agora, vamos pegar as ferramentas certas para resolver esse enigma. Entender 2 conceitos, o tal do tempo do crime e como uma lei vive e morre, é simplesmente fundamental para decifrar qual regra se aplica em cada caso. O primeiro passo é esse aqui. A gente precisa saber o momento exato em que o crime é considerado cometido. Será que é quando a pessoa age ou é quando o resultado daquela ação finalmente acontece? A escolha aqui define todo o resto. E o mais interessante aqui é a decisão que o Brasil tomou. Entre essas 3 ideias, o nosso Código Penal foi lá e bateu o martelo. Adotou a teoria da atividade. O ponto crucial é o seguinte: o que importa é o quando da conduta, seja uma ação ou uma omissão. A data em que o resultado apareceu não muda o momento do crime. A segunda ferramenta é entender que a lei tem um ciclo de vida. Ela nasce quando é publicada, às vezes passa por um período de quarentena, que o direito chama de vacatio legis, em que ela ainda não está valendo, depois ela entra em vigor e, um dia, ela é substituída, ou seja, revogada. É só durante a vigência dela que ela tem poder. Ok, com as ferramentas em mãos, agora a coisa fica boa. A gente vai ver como o sistema lida com esse choque entre a lei antiga e a nova em 4 situações clássicas. Vamos ver como isso se desenrola na prática. O primeiro cenário é o mais radical, conhecido como abolitio criminis. É quando uma lei nova chega e simplesmente diz: sabe aquilo que era crime? Então, não é mais. O ato é completamente descriminalizado. E aqui está o pulo do gato. A lei nova, por ser boa para a pessoa, ela volta no tempo para apagar todos os efeitos penais da condenação. É como se o crime nunca tivesse existido no histórico daquela pessoa. A condenação deixa de contar para reincidência, por exemplo. Simplesmente some. Agora, o extremo oposto. O que acontece se a lei nova for mais severa, se aumentar a pena ou criar uma condição pior para quem está sendo julgado? O nome disso no direito é lex gravior, ou seja, uma lei mais grave. Nesse caso, a regra é a da previsibilidade. Ninguém pode ser punido de forma mais dura por uma lei que nem existia quando o ato foi cometido. Por isso, uma lei mais grave só pode valer do dia em que entra em vigor, para frente. Para trás, jamais. Simples assim. O terceiro cenário é um meio termo, a chamada lex mitior. A lei nova não chega a descriminalizar o ato, mas de alguma forma ela torna a situação mais branda, talvez diminuindo a pena ou criando algum benefício. Isso aqui ilustra perfeitamente o princípio em ação. Assim como na descriminalização, qualquer benefício na lei nova tem que retroagir. E repare no poder disso. A lei mais branda se aplica até mesmo para quem já foi condenado em definitivo. A busca pelo tratamento mais favorável é a grande exceção que confirma a regra. Por último, o cenário mais direto de todos. E quando uma lei nova cria um crime que simplesmente não existia antes? A resposta aqui é a mais lógica possível. A lei não pode voltar no tempo para criar um crime do nada. Seria o auge da insegurança. Uma nova lei que criminaliza uma conduta só tem validade para atos praticados depois que ela entrou em vigor. Certo, a gente dominou o básico, agora vamos subir o nível de dificuldade. O que acontece se uma lei nova for, ao mesmo tempo, melhor num aspecto e pior em outro? É aqui que os juízes se deparam com um dilema de verdade. Essa é a pergunta de $1 milhão. A nova lei pode ser uma faca de 2 gumes, com vantagens e desvantagens. E aí, como é que o juiz decide qual delas aplicar? Pensa neste exemplo. A lei antiga previa uma pena de prisão menor, mas também tinha uma multa. A lei nova aumenta a prisão, mas tira a multa.
O ideal não seria pegar o melhor dos dois mundos, a pena menor da lei antiga e a ausência de multa da lei nova? Mas será que o juiz pode fazer essa mistura? Esse dilema gerou um debate gigantesco com duas teorias principais. A primeira, da ponderação unitária, dizia que o juiz tem que olhar cada lei como um pacote fechado e escolher qual pacote, no todo, é melhor. A outra, da ponderação diferenciada, defendia que o juiz poderia sim pinçar só as partes boas de cada uma. E a palavra final veio do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A tese que venceu foi a da ponderação unitária. O STJ foi claro: o juiz não pode agir como legislador e criar uma terceira lei a partir de pedaços de outras. Ele tem que aplicar uma das duas leis na íntegra. E com isso, o STJ colocou um ponto final nessa discussão. Chegamos ao fim da nossa análise. Depois de todas essas teorias, regras e exceções, a grande pergunta é: por que o sistema funciona desse jeito? Qual é a ideia central por trás de tudo isso? O ponto central é a proteção do indivíduo. A regra geral é a estabilidade, vale a lei do tempo do ato para que todo mundo saiba as regras do jogo. Mas essa regra se curva diante de um princípio maior. Se a lei mudar para melhor, esse benefício deve alcançar a todos como um ato de justiça. No fim das contas, tudo se resume a essa frase poderosa da nossa Constituição. Ela encapsula toda a filosofia que a gente viu aqui. A lei penal, por regra, só olha para frente, mas ela está sempre disposta a olhar para trás, se for para aplicar um tratamento mais justo. É um dos pilares da nossa justiça. Clique no link da descrição para ter acesso ao material completo dessa aula.